Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui nessa mesa do GT. Agradeço muito a professora Débora Cristo e a Aline também, pela oportunidade de falar de algo que eu gosto tanto, que é a produção de figurinos carnavalescos e carnaval. Como o Guido já deu um spoiler, né? É algo que tem uma metodologia totalmente diferente, mas que dá certo no final, porque tem prazo, tem que entregar. E então eu vou falar aqui, junto com a professora Daniele Joia, sobre o ateliê do professor Samuel Abrantes. Eu sou o André Wonder, como já fui introduzido, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu sou pesquisador da Escola de Belas Artes, eu faço doutorado em Carnaval. Além de eu estar há 15 anos com o professor Samuel Abrantes em ateliê e outros anos em Carnaval. Agora eu deixo com a Daniele, que ela vai conduzir até que eu retorne. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao colóquio pela possibilidade da gente poder seguir nesse período de pandemia, né? Pesquisando, apresentando as nossas pesquisas e apresentando os nossos estudos sobre aquilo que a gente tanto ama. Agradecer a Débora e a Aline, queridas, pelo espaço. E nós vamos falar... Maria, você pode voltar para o slide anterior, por favor, querida? Para poder apresentar o tema, porque está no primeiro slide. O nosso trabalho fala sobre a prática, o ateliê de figurino de carnaval do professor Samuel Abrantes. E assim, a gente, para poder falar de processo, né, de construção, a gente inicia falando do processo de construção do desfile de uma escola de samba, que é formado por todo um conjunto de linguagens, signos, narrativas e saberes diferentes somados para a apresentação do objeto artístico, que, na verdade, é o desfile, né? E, assim, os figurinos carnavalescos, eles são uma das principais camadas dessa semiosfera carnavalesca que permite ao brincante, ao desfilante, pelo meio de vestir, uma alternância da identidade e de significados. Próximo, por favor. Maria, próximo slide, por favor. Obrigada. Bom, então, quem é Samuel Abrantes, né? Bom, Samuel, ele é um professor, pesquisador, figurinista, ator e performer. Ele já foi carnavalesco e coordenador do curso de graduação de artes cênicas da Escola de Belas Artes, da UFRJ. Hoje ele é membro do departamento, professor associado, na verdade, do Departamento de Belas Artes Teatrais, e Samuel tem diversos prêmios na área do figurino, como Prêmio Shell, SATED, Molière. Samuel é um artista que ele tem como assinatura o reaproveitamento de materiais de refugo, um olhar diferenciado para a utilização de materiais ordinários de menor valia, né? E além da capacidade de utilizar materiais não têxteis, mantendo sempre a linguagem das suas composições de uma forma muito poética, muito singular. Aqui nesse slide, onde a gente traz o porquê que a gente estuda Samuel Abrantes, tem uma crítica da Bárbara Eliodora, que foi uma grande crítica de teatro, né? Do geral, da cena do teatro, que ela fala exatamente dessa beleza e dessa criatividade do Samuel em fazer dar uso a esses materiais tão pequenos, tão descartados pela sociedade, de uma forma poética, com uma linguagem própria. Então, pelo processo artesanal diferenciado, né, e pelo compartilhamento do saber como a pauta das suas construções, um dos motivos que a gente elenca o Samuel como um excelente objeto de estudo nosso, o meu objeto de pesquisa. Eu não me apresentei, desculpa, mas eu sou Daniele Joia, sou mestranda no mestrado profissional em arte do IFCE, e Samuel é meu objeto de pesquisa. Eu trabalho e pesquiso Samuel há 15 anos. Bom,
A gente acredita que o período da produção também faz parte do desenvolvimento do figurino, porque é um período onde a gente precisa alterar o visual de um personagem, às vezes fazer mudanças de roteiro, tomar novas medidas, e isso faz com que o processo construtivo do figurino seja tão ou mais importante do que a execução do projeto final. Próximo, por favor, Maria. Acho que você voltou para o primeiro. Seria agora o quarto slide. Isso, obrigada. Bom, Samuel como o figurinista, né? Lamotte, que é um teórico que estuda bastante o papel do figurinista, fala dessa questão de que, muitas das vezes, durante o processo de criação do figurino, né, durante esse processo de produção, existem várias atividades que acabam interferindo nesse produto final. E o Samuel fala dessa importância do trabalho do figurinista, que corresponde a uma série de movimentos que tem uma reciprocidade muito grande com a moda e com a arte. Então, não são coisas desassociadas. A todo momento a gente está falando, como falamos antes do intervalo, de métodos, de processos, de cocriação, de coautoria, né? E, assim, Samuel é um figurinista que também é teórico, porque todos os livros do Samuel são livros sobre o seu processo, mas ele faz isso de uma forma muito crítica. Após o encerramento, né, após a conclusão desse processo, no encerramento desse processo, ele faz todo um movimento de distanciamento, ele revisita, ele reavalia todas esses movimentos, essas construções dos seus processos, levando muito em consideração a polifonia das coautorias que são presentes dentro desse seu processo, né? Pode passar, por favor. E agora, André vai continuar falando aqui um pouquinho mais sobre o trabalho, gente. Eu retomo mais. Além do Samuel e dos outros teóricos que a Dani apresentou, a gente também vai estar fazendo referência com outros pensadores, como a professora Débora Cristo e o semiólogo Yuri Lotman. A professora Débora Cristo, nos seus escritos sobre a produção de objetos vestuários, vai dizer o seguinte: desta forma, são as relações que se estabelecem dentro do campo de produção de objetos do vestuário entre os seus diferentes agentes que constituem essas noções que influenciam as diferentes práticas associadas a ele. Logo, se novos agentes se estabelecem no campo ou se determinados agentes ocupam novas posições, novas relações se constituem, instituindo novos critérios e valores que inferem nas práticas pertencentes a este campo. A gente nota o mesmo no processo de construção dos figurinos carnavalescos dentro do ateliê de Samuel, onde a cada novo agente que entra, a cada novo processo artesanal que surge, ou uma nova ideia de algum aluno que vai ser dada naquele espaço de ensino, aprendizagem e prática, as relações vão se reconstruírem. Então, é uma semiosfera viva em constante transformação. E aí daí eu busco o Yuri Lotman, né, que vai dizer o seguinte: a cultura organiza a si mesma em forma de determinado espaço-tempo e não pode existir fora dessa organização. Para quem não conhece o conceito de semiosfera é a junção de semiótica, né, do estudo dos signos, com biosfera, que seria essa junção de ecossistemas, onde nós temos várias camadas que vão interagir, às vezes independentes ou interdependentes. De um modo um pouco mais claro, né, é como se eu tivesse uma família, né? Pensa assim, uma família é uma semiosfera, o Yuri Lotman vai dizer isso. E essa família tem o seu processo de Natal, com as suas regras internas que já estão pré-estabelecidas de eu vou comer só após meia-noite, eu vou botar arroz na passa, vou botar passa no arroz, eu vou comprar um presente para cada parente, e aí um sujeito dessa família fica noivo de alguém de outra família. E aí vai passar o Natal na casa da sogra, que é uma outra semiosfera. E lá tem todo outro conjunto de processos e relações. Lá pode ser um churrasco o dia inteiro, não se espera meia-noite para comer, pode ter um amigo oculto. Então, esse sujeito vai estar dentro dessas semiosferas distintas, vendo como é que esses horizontes, esses limites, se encontram ou se cruzam. Então, a semiosfera que eu trago para cá é para entender que o processo de construção de carnaval nos barracões, no ateliê de Samuel Sampaio Abrantes, ele é um processo vivo,
onde a cada momento, a cada carnavalesco novo, a cada fantasia, a cada período, tem um diálogo interno que vai produzir novas soluções e novos conhecimentos. Próximo, por favor. E daí vem a riqueza do processo, né? Tanto eu quanto Jane, quanto Dani. Eu, Tarzan, e ela é Jane. Tanto eu quanto Dani, a gente está há uns 15 anos com Samuel, né? Nós entramos, cada um por seu caminho. Eu não sou da academia, embora eu tenha conhecido o Samuel pela Escola de Belas Artes. Eu não era aluno de Samuel, enquanto Dani já participava como aluna dele. Então, assim, a origem das pessoas que participam do ateliê dele são escolhidos pelo interesse que demonstram. Então, esse interesse é um valor que eu quero agregar a essa experiência, porque é muito mais simples você incluir agentes no seu processo quando estes estão interessados com o todo. Nesse ponto, o Samuel vai trazer pessoas da academia, pessoas da comunidade. Eu falo comunidade porque todos nós que somos de carnaval, a gente é comunidade quando não está vindo pela academia. Eu mesmo sou comunidade. Onde há um diálogo além desses agentes com Samuel, também há com os carnavalescos. Então, é aqui que eu trago um pouco essa riqueza do processo. Próximo, por favor. Como o Paulo falou, né, ele falou sobre uma metodologia aberta, na parte que falou de coautoria, eu também entendo, assim como a Dani, que o ateliê do Samuel, ele fomenta uma coautoria. Nós, alunos lá, não somos apenas reprodutores. Existe um espaço para o diálogo, para a troca, lógico que mediado pelos desígnios do carnavalesco e do Samuel, e essa troca de novos agentes com essa experiência de 30 anos do Samuel produz novas soluções, além de produzir uma autonomia dos alunos que saem do ateliê com uma certa expertise, uma certa liberdade criativa, porque está vendo toda a disciplina que viu no curso de oficina textos da Escola de Belas Artes sendo aplicada de forma prática no viver comum. Então, tem uma riqueza nessa troca entre espaço da sala de aula, que é o da Escola de Belas Artes que ele atua, todo o conhecimento de figurino, junto do carnaval, mais esse espaço do ateliê, que vai culminar depois no desfile, que a gente vai ver mais adiante. Próximo, por favor. Outro fator que eu vou ficar chamando aqui de cocriação, né, de liberdade criativa, é o Samuel, pelo histórico dele, muitos carnavalescos, alguns são seus ex-alunos, permitem que ele proponha soluções para o desfile. A metodologia do desfile geralmente versa pelo carnavalesco fazer a pesquisa, o enredo, dissecar aquilo em croquis, alas e setores e entregar esses croquis para que as pessoas reproduzam. Alguns carnavalescos, por conhecerem o trabalho do professor Samuel e o caráter dele artesanal e assinatura, propõe a ele que ele mesmo desenhe sua roupa. Um dos casos é esse que está na foto, que é da Virgem de Guadalupe, do carnavalesco Alexandre Lousada, do ano de 2006, na Vila Isabel, onde, diante o diálogo entre as duas partes, né, o professor e o carnavalesco, eles apenas definiram qual era o tema, que era a Virgem de Guadalupe, e quais eram as cores da alegoria com alguma materialidade, do tipo, não é luxo de brilho, é um luxo mais artesanal. E a partir disso, o professor Samuel desenvolveu a fantasia que vocês estão vendo aí na foto. Próximo, por favor. Apenas para ilustrar, né, a fantasia, nós temos aí uma parte da barra do vestido, onde nós temos a junção de todos esses elementos que caracterizam muito bem o trabalho de Samuel. Aí tem flores que vieram do mercado, já prontas, que recebem por vezes ou um chamuscado, que Samuel adora tacar calor nas coisas, ou um tingimento, ou um envelhecimento. Ele, às vezes, vai desfazer esses produtos que ele compra no mercado para reorganizar de uma outra maneira, mas, aí, além disso, ele buscou um caráter mais natural nas cores e matérias. Então, nós temos também palha de milho, temos palha de alho, temos flores feitas a partir de esteira e outros elementos, como, por exemplo, uma flor dourada que está embaixo na figura, que é feita de lamê. Só que o lamê é um tecido, para quem conhece, que desfia muito. E uma aluna, nesse diálogo que existe dentro do barracão, propôs ao Samuel uma técnica que ela conhecia, que era de engomar essa flor com gelatina incolor. Então, assim, essa proposição da aluna só surge mediante
um diálogo horizontal. É muito difícil você estar num local com uma figura como Samuel, com uma figura séria, né, imponente, e se pronunciar se não tiver um diálogo aberto, né? Então, esse exemplo da flor é uma demonstração clara de como esse diálogo ele é permitido no espaço do ateliê do Samuel Abrantes. Próximo, por favor. Nós escolhemos 2 enredos. Eu escolhi, né, para falar aqui, da Vila Isabel 2019. Por que eu escolhi a Vila? Porque desses 15 anos, é um dos processos mais diferentes do todo para mim, né? Diferente por alguns pontos. O primeiro, por ser uma ala com 200 pessoas, né? O Samuel não costuma pegar ala, porque ele gosta que os alunos desenvolvam a fantasia desde do corte, modelagem, costura, beneficiamentos, até o desfile. Então, a gente estaria costurando para pessoas que não seríamos nós mesmos a desfilar. Então, esse é o primeiro ponto de diferença. E o outro ponto é que essa fantasia ela teve 2 processos. O primeiro processo é o processo que já é proforme do carnaval, que é o carnavalesco fazer a pesquisa, desenvolver o croquis desenvolve o protótipo, e o protótipo desfila, porque o desfile de protótipos faz parte do calendário carnavalesco, onde a agremiação vê qual é a roupa que ela vai envergar na Sapucaí. Mas, mediante uma negociação do Samuel, inclusive mediado pela professora Daniele, eles definiram criar essa fantasia a partir do caráter artesanal do Samuel. E aí ele aceitou porque a demanda seria que fosse feito esse beneficiamento que ele tanto gosta, que é a junção de tecidos, por vezes, inferiores, né? Chamando de inferior porque é um tecido mais barato, como algodãozinho, um gorgurão e tal, que ele pudesse fazer os pespontos, as veladuras e todo aquele conhecimento que ele trabalha na aula de oficina têxteis. O enredo era sobre a cidade de Petrópolis, a ala era a ala 27, Liberdade como Canção, Vozes do Brasil. Seria relacionado ao período em que os ex-escravos, né, os escravizados eram libertos. Tem toda uma questão ideológica que a gente poderia discutir, a professora Heloísa também pode depois falar sobre, mas eu estou aqui só para falar do figurino, tá? A ideologia eu vou guardar para mim hoje. Mas, assim, o que é bem interessante nesse processo é que esta ala, que era para ter um múltiplo de figurinos, para parecer que era um povo realmente liberto, não parecer que era uma massa de conjuntos iguais, né? Nós temos, às vezes, em carnaval, alas de 200 pessoas em que são 6 fantasias iguais. E aí fazem fileiras com essas 6 fantasias. Esse processo, não. A ideia era que fossem como se fosse um figurino mesmo de um figurino de um filme, onde você tem aquela massa de uma guerra, uma massa de uma pessoa que está saindo, em que todos ali têm sua roupa particular. Próximo, por favor. E aí, dentro desse processo, eu vou remarcar 2 pontos, né? O primeiro é a produção, que passou pelos conhecimentos de modelagem, como já dito, de tingimento, beneficiamento. E aí, nesse diálogo da modelagem, o professor ele definiu que ele não faria 100 roupas masculinas, 100 roupas femininas iguais ou dentro de pacotes pré-determinados. Ele definiu que ele faria vários conjuntos menores. Então, ele fez entre 15 a 30 fantasias. E aí, esses pontinhos eram assim, blusas masculinas mais amplas, como corsário, blusas mais secas, coletes, blusas curtas, calças pescadores, calça saruel. Então, fez sei lá, devia ter umas 30 fantasias distintas, né? 30 peças distintas, que na próxima slide, por favor. Estou acelerado porque eu estou com medo do tempo. Foi uma experiência também muito transformadora para mim como carnavalesco e professor. Como carnavalesco no sentido de quem vive carnaval e professor. A distribuição. O professor Samuel, a gente distribuiu na Vila Isabel, no barracão, na sala de refeição, no refeitório. A gente organizou as peças em cima das mesas, né? Separou as peças, e orientou a mim e aos outros assistentes e alunos que a gente distribuiria as peças de acordo com o biotipo do desfilante. Então, assim, para tentar fazer um equilíbrio na proporção da ala. Então, assim, se a pessoa fosse muito baixinha, que desse um chapéu mais alto. Se a pessoa fosse alta, desse alguma coisa mais baixa, tipo uma trança. E aí tentar equilibrar
ombros com cintura, que uma pessoa que fosse muito volumosa não tivesse muito volume de roupa, uma que fosse mais minhonzinha tivesse mais volume de roupa, de elementos. Então, esse trabalho passou não só de uma confecção, mas para uma produção de moda, por assim dizer, né? A gente ficou produzindo esses figurinos de acordo com o biotipo dos desfilantes e em diálogo com eles, né? Alguns a gente perguntava se queria sair mais nu, menos nu, aí dava só o bustier, ou se era homem saía só sem camisa, com alguma trança, um pano da costa, tudo nesse diálogo. E o que é interessante é que, igual em loja de roupa, né, a pessoa, quando vê a roupa do vizinho, quer a roupa do vizinho. Então, a gente tinha que convencer, às vezes, de que, não, essa roupa da sua amiga, a gente está pensando pro tipo dela. Como vocês vão ficar perto uma da outra no desfile, não é bacana ficar com a mesma roupa. Então, tinha todo um trabalho de convencimento. A próxima, por favor. Essa foto já é na concentração, né? De Carmen Miranda. Nós temos o Ney aí, que é maravilhoso, de Carmen Miranda, mas essa é a Carmen Miranda da Samile na Vila Isabel, no carro que representava o cassino do Quitandinha, ladeado por essas desfilantes, por essas foliãs. E que nós podemos ver que nesse conjunto de 5 roupas, embora elas estejam com a mesma materialidade, com os mesmos tons, às vezes os mesmos beneficiamentos, são volumes diferentes, são blusas diferentes, tem tecidos que são pano da costa, babado e afins, tranças, bijuterias. Então, é um conjunto que traz uma harmonia no olhar, mas ele é bem heterogêneo dentro da construção dele. Próxima, por favor. Eu estou aqui apertando o botão para passar. Essa é uma foto do desfile, porque uma das intenções da ala é que ela fosse bem leve, porque o carnaval geralmente é formado por um conjunto de peças que trazem um peso muito grande para o desfilante devido à monumentalidade do espetáculo, né? Ele é um espetáculo para ser apreciado de vários pontos da Sapucaí, que às vezes são muito distantes. Então, essa figura humana ela tem que crescer a partir desses volumes de costeiros, adereços de mão, cabeça, enfim. Mas a intenção dessa ala era uma massa muito leve, pulando como se fosse uma nova kizomba. Como a gente pode ver na foto, né? A foto, ninguém está parado, não dá nem para ver uma figura nitidamente na foto pela empolgação da ala, junto com essa roupa que era leve. Também podemos ver na foto como os corpos são tão diferentes e que não existiu em nenhum momento essa orientação de biotipo pelo professor Samuel, que a gente colocasse as pessoas que fossem malhadas, né? A tal pessoa é musculosa, coloque sem camisa. Não. Essa orientação pelo biotipo era por um conjunto mais relacionado à altura, e às vezes a proporção de ser muito mignon ou não, do que relacionado a algum tipo de apuro de desejo estético padrão, né? Padronizado. Próximo, por favor. Agora quem vai falar é a professora Daniele. Eu não fiz parte desse enredo que ela vai falar, porque eu era jurado da Série A e por questões éticas eu não poderia participar de barracão, diálogos com carnavalescos e outros processos. Então, infelizmente, eu fiquei fora. Fiz até o que me fez desistir de ser jurado, porque eu tinha que ficar fora de barracão. Vai, Dani. Bom, voltando, gente, agora a gente vai apresentar o processo da construção de figurinos, de composições alegóricas para Viradouro em 2018 para o mesmo carnavalesco. Foi um trabalho anterior, nesse que o André acabou de apresentar. A Vila foi terceiro lugar, foi a volta do Edson para o grupo especial, mas para ele poder subir, ele foi campeão com esse carnaval de 2018 na Viradouro, que nós fizemos parte. Aqui vocês veem no slide, na parte da esquerda, o desenho da alegoria, né, da alegoria 2, e ao lado, na direita, as informações que constam numa espécie de livro abre-alas, que, na verdade, do grupo de acesso se chama Livro Avenida, né, onde tem todas as informações que o carnavalesco, a escola, a direção passam para os jurados, para eles terem parâmetro para fazer, para o seu julgamento, né, para dar as suas notas. Então, depois desse briefing que o Edson passa para o Samuel, né, o Samuel resolve construir uma linha, uma metodologia e passar para os seus alunos essa pesquisa de referencial histórico dos figurinos que iam ser executados para esse carro, definindo assim as formas, as silhuetas, né, através de um recorte temporal da história, e
a gente tinha uma preocupação de que as imagens selecionadas nessa pesquisa tivessem muito a ver com essas fotos que cobriam as laterais do carro, né? Porque a ideia do carnavalesco era de que as composições fossem bem semelhantes às imagens da foto, como se tivessem a sensação, o público tivesse a sensação de que os personagens tivessem saído da foto, né? Tivessem em movimento. Esse foi um processo construído entre os alunos da graduação da Belas Artes da UFRJ, diretamente supervisionado por Samuel, e os alunos da pós-graduação de figurino e carnaval da Veiga de Almeida, supervisionados por mim. Próximo slide, Maria, por favor. Então, aqui a gente já vê exatamente um pouco desse referencial histórico, né? Samuel aproveitou a sua pesquisa de mestrado em Belle Époque, Carioca, e repassou exatamente essas referências ilustrativas para os nossos alunos, né? A outra coisa também, ele passou alguns elementos nessas referências que acabaram virando a cartela de cores, porque a gente tinha a obrigatoriedade em trabalhar com um tom sépia, com tons mais terrosos na cartela de cores, porque a parte de baixo do carro ia ter uma iluminação âmbar, então a gente já sabia que teria uma luz amarela lavando todos esses figurinos, para não criar questões de cores, contraste, manter uma harmonia. A gente manteve, então, esse tipo, né, da cartela. Próxima, por favor, Maria. Essa daqui são as imagens da referência da cartela de cores. Então, a gente vê exatamente que há uma série de procedimentos metodológicos, né, que se repetem nessas etapas do processo de criação de figurino. Decupagem de texto, que no caso é decupagem, no carnaval é a decupagem do enredo, a questão das personagens, que são as composições de carro, as pesquisas da forma, das colagens de referência, os desenhos dos croquis, as cartelas de cores, materiais de tecidos, ou seja, a mesma metodologia para a criação de um figurino de teatro, de cinema, é a da criação de um figurino de carnaval, por isso nós tratamos aqui não como fantasias, e sim como figurino de carnaval. E por incrível que pareça, essa não é uma metodologia do Samuel. Muitos carnavalescos, que são considerados por alguns membros da academia pessoas menores em termos intelectuais, porque não têm uma formação acadêmica, adotam esse mesmo método construtivo para a criação dos seus figurinos de carnaval. Próximo, por favor, Maria. Aqui, nesse slide, onde a gente vê uma série de exemplos de beneficiamento e adereçamento das peças, a gente vê uma dualidade dentro desse processo, tá? O que acontece? A Viradouro nos abriu o almoxarifado dela para que a gente retirasse todo tipo de material que havia sobrado do carnaval anterior, que a gente julgasse que fosse necessário, que fosse pertinente para a gente confeccionar os figurinos do carnaval de 2018. Algumas coisas foram levadas a maioria, na verdade, foi levada pelos meus alunos da Veiga de Almeida. Samuel já tinha uma série de peças, porque é também dentro do processo de Samuel essa transformação, dá um reuso a uma forma, né? Samuel gosta muito de ressignificar as coisas. E com os alunos da UFRJ, ele trabalhou muito esse beneficiamento e o reuso de peças antigas. Então, tinham peças de brechó, paletós antigos, vestidos de noiva que foram cortados e transformados em saia e blusa, que sofreram um ressignificado através exatamente de técnicas de adereçamento e de beneficiamento, e mantendo sempre as questões primordiais, a estética das formas do período histórico, a cartela de cores e uma unidade, apesar de eu ter individualidade em cada uma dessas peças. Nós começamos produzindo 12 figurinos e acabamos produzindo 26. Tão rico, tão belo foi o processo, o carnavalesco foi se encantando, e então foram surgindo mais e mais peças para a gente fazer, ao ponto de que cada aluno desfilante acabou tendo que produzir também mais uma peça para um membro da comunidade. Próximo, por favor, Maria. Nesse slide, a gente vê um pouco dos trabalhos executados pelos alunos da Veiga, supervisionados por mim. Aqui eu tenho 4 exemplos de 4 alunas, onde elas optaram, como já eram alunas formadas, né, em moda e em figurino, elas já estavam na pós-graduação, a gente deu para elas uma liberdade total do processo, da criação, aliás, do seu figurino, né? Então, elas
confeccionaram os croquis foram aprovados por Samuel, depois elas partiram para modelagem, igual a modelagem original do período histórico, e confeccionaram seus figurinos com a mesma linguagem visual dos figurinos que estavam sendo confeccionados pelo pessoal da UFRJ, né, com beneficiamentos, adereçamentos da mesma forma. E por incrível que pareça, gente, isso em 2017 e 2018, nós fomos precursores de algo que eu acredito que vai ocorrer, que já está ocorrendo hoje, que vai ocorrer para o próximo carnaval, seja 2021 ou 22. Nós fizemos tudo isso à distância. Muitas das vezes, cada um dentro da sua casa confeccionava, mandava todas as imagens por WhatsApp, por Skype, marcávamos reuniões, discutíamos entre nós, marcávamos mais uma com Samuel, mandávamos depois, fazíamos outra reunião, eu, Samuel, com o Edson, isso tudo de forma virtual. Parece até que a gente já estava prevendo o que ia acontecer, né? Próximo, por favor, Maria. A mesma preocupação que a gente tem na execução dos figurinos, a gente segue repetindo com o adereçamento desses figurinos e com os acessórios, com a construção dos acessórios também, não só para poder manter essa unidade visual, né, mas também por essa questão de reaproveitamento, que o Samuel tem muito forte nele, de reaproveitar acessórios antigos, adereços antigos, e principalmente o refúgio da própria fantasia na confecção dos acessórios. Próximo, por favor, Maria. E aí, a gente vê nessa prancha essa variação de tons e texturas, que eu acho que é o segredo, o grande diferencial do Samuel, que faz com que o figurino tenha uma profundidade, ganhe um volume, tenha um aspecto de figurino vivo, que não é uma roupa pronta, comprada, né? Muitas das vezes, a gente tem uma dualidade entre materiais mais nobres com os materiais mais simples, numa mesma peça, exatamente aí nos acessórios isso fica mais evidente, e muitas das vezes esses materiais são refúgios. Então, como é que a gente pode dar beleza e utilidade ao chamado lixo, né? Próximo, por favor, Maria. Aqui a gente vê o resultado na avenida, né? Eu tenho aqui membros da comunidade, alunos da UFRJ, alguns alunos da Veiga também, junto do Edson e comigo no meio, mas já com uma iluminação diferenciada, porque é a luz da concentração, então é aquela luz de sódio mais amarelada, né? E a gente também tinha uma responsabilidade muito grande nesse carro, porque esse carro, essa alegoria, ela tem poucos elementos escultóricos, né? Então, ela é uma cenografia um pouco mais realista. Isso faz com que esses figurinos dessem o tom da cena. Próximo, por favor. Para a gente concluir o que acontece. Tem uma fala do Samuel que fala sobre a alegria, né, do que o ateliê de carnaval proporciona a ele. Ele fala assim: impossível descrever a alegria dos encontros que a arte me proporciona. O ateliê é o espaço efetivo em que vislumbra e realiza essas emoções. Os parceiros multiplicam-se quando comungamos de uma mesma paixão, completam o time de amigos e colaboradores inseparáveis. Dentro do ateliê do Samuel, na maior parte do tempo, esses figurinos são confeccionados sempre a partir de diálogos, de pesquisas de formas, das imagens dos períodos históricos, do acaso, da aplicação de beneficiamentos de volumes experimentados nas aulas, dentro do barracão, mas essa aproximação ela é sempre feita através da aprendizagem, da prática do afeto. E aí o que a gente leva, e eu posso falar a gente, que eu posso incluir o Dé com muita propriedade nessa fala, e vocês veem estampados aí nessa foto a alegria de pessoas amigas, de pessoas da comunidade, do próprio Samuel e de alunos e ex-alunos, né, que nesses 15 anos em que eu pesquiso o Samuel, não é só o processo dele artístico que é rico para mim também é a generosidade dele em se portar de forma horizontal na questão de passar o conteúdo. Ele é um professor que ele aceita muito todo e qualquer conhecimento que não só os alunos, mas os membros da comunidade queiram trazer para agregar o seu processo construtivo. Eu acho que isso formou em mim e no André o professor que nós somos hoje, porque a gente acredita nessa academia, na academia que abre o espaço para todos os fazeres,
para essa polifonia dos processos construtivos, não só de quem é acadêmico, mas de todos que sabem o que é importante dentro do fazer. André, conclui, por favor, querido. Bem, depois disso é só concordar com o que a Dani falou sobre a experiência e dizer que grande parte dessa experiência, né, do fazer até o desfile, vai tornar um encantamento que muitas vezes vai engajar esse aluno no mundo do carnaval. Eu, por exemplo, eu vim de uma origem de letras e foi a partir desse primeiro contato com o ateliê que eu decidi que eu não queria mais fazer letras, né? Não queria mais trabalhar com letras. E mudei todas as minhas pesquisas, todo o meu caminho para a área das artes e do carnaval. E que esse bom exemplo, assim como eu vi hoje o exemplo do Guido, do Paulo, desses professores que mostram que o ensino só funciona quando ele é feito a partir de uma linguagem e de um diálogo horizontal, eu tento levar para a minha sala de aula, e atualmente lá no Instituto Federal de Belford Roxo, eu e o professor Sabrá, a gente tenta também incluir nossas alunas em experiências carnavalescas de barracão também. Então é isso. No próximo slide nós temos a bibliografia e estamos abertos a questões depois. Obrigado. Obrigada, meninas. Só complementando, para não estourar o tempo, a gente tinha tirado da apresentação o vídeo que mostra um pouquinho do carro alegórico na avenida. São 2 minutinhos. Se a gente não tiver extrapolando o tempo aí da apresentação, valeria para a visualidade do produto. Acho que são a Capela Sistina que faz as cúpulas que fazem. Dá essa impressão de ser quadrada. Ficou muito bonito. Carlos Santos Dumont, em Paris, o Ícaro brasileiro, todas as referências, né? Siga a Torre Eiffel ali. Tem 11 metros de altura essa torre, o balão sobe a 18 metros de altura e o avião ali é Demoiselle, não é o 14 Vista, foi o primeiro protótipo de avião do Santos Dumont, Demoiselle. O Santos Dumont está ali numa espécie de escritório no céu. Pensei que o avião era aquele de vermelho que estava afastando o que você estava falando. Ah, sim, também. Olha o tempo, 34 minutos para o Rios do Mirador. Mais um carro altamente cenográfico, né? Um trabalho escultórico perfeito, pintura de arte de primeira. Cuidado que não precisa ser um especialista para entender que o cuidado é cuidado de primeira. Vamos chamar agora o Pedro Figueiredo, que está aqui na dispersão, Pedro. É isso, Gil, eu estou aqui no primeiro carro. Obrigada, gente.